Fala, chefes! Meu nome é Lívia Guimarães, CEO e apresentadora do Pod Chefs. Hoje teremos uma aula sobre cooperativismo financeiro e falando também um pouquinho das expectativas do mercado para o ano de 2023, porque eu estou tendo muita gente me pedindo para dar o meu parecer, enfim, para a gente conversar um pouquinho do que nos espera no ano que vem. Mas antes, quero lembrá-los que aqui embaixo tem um botão que está escrito assim, ó, inscreva-se. Clique nesse botão, por gentileza. Tem também um outro botão que tem uma mãozinha assim, ó, que é um joinha. Clique nele. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e indicar para os seus amigos e familiares, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida financeira deles. E hoje vamos receber aqui Elson Justino. Ele vai dar uma aula para a gente sobre cooperativismo financeiro e vai falar um pouquinho do mercado para o ano de 2023. Vamos lá? Vou apresentar o meu convidado de hoje, vou contar um pouquinho do currículo dele para vocês, mas senta aí para vocês verem como é. Elson Justino é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria, Finanças e Cooperativismo. Possui uma ampla experiência em cooperativismo, com mais de 30 anos de atuação no segmento, exercendo atividades de alta gestão e lideranças de empresas e cooperativas e entidades de representação do setor. Sua experiência inclui intercâmbios regionais e internacionais em diversas organizações cooperativistas e cursos em algumas das principais escolas de negócio do Brasil e do mundo. Suas palestras em cooperativismo e gestão já foram ouvidas por milhares de pessoas em atividades profissionais no meio acadêmico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Elson. É uma honra, um grande prazer receber você aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite para bater esse papo, contar um pouquinho da sua história também, explicar para a gente sobre cooperativismo financeiro. E aqui eu queria começar, é cooperativismo financeiro ou é cooperativismo de crédito? Que sempre gera essa dúvida. Muito bem, Lívia. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e falar de cooperativismo, falarmos de negócio, falarmos de gestão, falarmos de liderança. Os líderes, né, ou as principais lideranças do cooperativismo brasileiro, de fato, carregam essa dúvida. Quando falamos apenas de cooperativismo de crédito, pode dar um nível de segmentação não suficiente para explicar o que o cooperativismo financeiro faz hoje. Hoje nós temos um portfólio de negócios que abrange não somente crédito, mas diversos outros negócios, outras entregas, outros produtos. Então, é correto falar cooperativismo financeiro. Contudo, como a legislação aborda o cooperativismo de crédito em todo o seu texto, inclusive, nós temos a recente Lei 196, combinada com a LC 130, que trata o Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito, ou Sistema Nacional do Crédito Cooperativo. Então, é correto as duas coisas, depende do enfoque que você queira dar na abordagem. Então, hoje vamos falar de cooperativismo financeiro, que aí nós conseguimos explicar o que de fato as cooperativas fazem, né? Porque eu acho que a gente surgiu lá atrás com um viés muito mais de crédito, né? A gente tinha, há 30 anos atrás, limitações em termos de produtos e serviços, mas hoje isso não acontece, não é isso? É isso, mas é necessário contextualizar, Lívia. Sim. As cooperativas nasceram, as primeiras aqui no Brasil, lá em 1902, se estruturaram ao longo desses anos, passaram por desafios, fechamento de cooperativas, criação de novas cooperativas e uma reestruturação desse modelo de negócio a partir de meados da década de 80. Então, no primeiro momento, elas foram criadas como uma solução para viabilizar crédito, sobretudo a pequenos produtores rurais, e depois ganharam toda a sociedade. A partir de meados da década de 80, elas então passaram a ser instituições financeiras mais completas, como forma, além de viabilizar crédito, viabilizar também a inclusão financeira dos produtores rurais, no caso das cooperativas de produtores rurais, de empreendedores, micro, pequenos empreendedores e o cidadão comum, como uma forma de fazer a inclusão financeira dessas pessoas e acessar ao sistema financeiro convencional, muitas vezes restrito à maioria das pessoas, sobretudo aquelas de média e baixa renda. O cooperativismo superou essa dificuldade hoje
praticamente toda a população consegue acessar o sistema financeiro convencional, sendo que mais de 14 milhões estão dentro das cooperativas de crédito. Nossa, mas esse tanto! Gente, os números são incríveis. A gente vai apresentar um pouquinho dos números do cooperativismo aqui no Brasil hoje para vocês entenderem como que o sistema já está grande. Mas vocês precisam entender também a importância, a função, obviamente, de uma cooperativa e a importância de se associar às cooperativas de crédito, se isso, obviamente, fizer sentido para vocês, como faz para a gente, né, Elson? As cooperativas hoje, a maioria é livre de admissão ou todas são livre de admissão, e vamos explicar também um pouquinho o que é ser livre de admissão, porque lá atrás surgiram as cooperativas do ramo rural, que era só os pequenos produtores rurais, enfim, os produtores rurais que faziam parte. Tinha a cooperativa do comércio também, que era só o comerciante, a empresa que poderia se associar. Hoje em dia não é assim mais, né? Aliás, Lívia, essa é uma dúvida muito comum da maioria das pessoas. A maioria entende cooperativas como grupo fechado, né? Voltado a alguns segmentos, tradicionalmente crédito rural, alguns comerciantes, cooperativa de funcionários públicos. Não, isso vigeu no Brasil até 2003, até que o Banco Central autorizou as cooperativas a deixarem de ser segmentadas e abranger qualquer cidadão, qualquer pessoa física ou jurídica no seu quadro social. Essa origem de segmentação urbana e rural, ela vem da criação das cooperativas na Europa, sobretudo na Alemanha, que nós tínhamos a divisão. No Brasil, veio o modelo alemão, nós trabalhamos com esse desenho de cooperativa de crédito rural e urbano, ou crédito mútuo, mas essa fronteira, essa barreira, ela foi eliminada em 2003, com uma resolução do Banco Central 3106, que permitiu que as cooperativas pudessem se transformar em cooperativa de livre admissão, que pode receber qualquer cidadão, qualquer pessoa física ou jurídica no seu quadro social. Entretanto, claro, essa é uma opção e não uma obrigação das cooperativas. Então é possível você encontrar ainda algumas cooperativas de crédito que preferem atuar num determinado segmento específico. Mas a maioria absoluta hoje das cooperativas no Brasil já são de livre admissão. E essa resolução deve ter sido assim, uma virada de chave muito grande para o sistema cooperativo, né? Afinal de contas, antes a gente limitava muito o ramo de atuação, o meio de atuação, o mercado. Hoje não, hoje é muito extenso. As cooperativas conseguem fazer negócios com qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer segmento e já possui também produtos e serviços que são capazes de atender a qualquer necessidade, né? Há pelo menos dois pilares que sustentam essa necessidade ou essa relevância. O primeiro deles, o da inclusão. À medida que nós temos a abertura das cooperativas para atender todo o segmento da sociedade, nós então passamos a ter um instrumento de inclusão financeira. O outro, de estruturação financeira. À medida, né, a partir do momento em que nós temos a possibilidade de trabalhar com vários segmentos, há um equilíbrio entre fontes e aplicação de recursos, que os segmentos vão fortalecendo nas suas movimentações financeiras, de forma que há um somatório na hora de precisa aumentar o volume de ativos e também no momento em que você precisa diversificar a destinação e as origens dos recursos. Então, tem um pilar financeiro e tem um pilar social, o pilar da inclusão financeira. O pilar social é um dos principais pilares do surgimento das cooperativas, correto? Que é o desenvolvimento. Olha bem, a cooperativa ou o cooperativismo, ele tem como objetivo maior as pessoas. Tudo que fazemos está voltado para as pessoas como fim. Entretanto, você tem que usar os meios adequados para se fazer isso. Em sendo as pessoas, nós temos uma visão social. As pessoas e a sociedade se confundem. Então, nós precisamos, para atender as necessidades das pessoas e a necessidade social, nós precisamos do meio que é a eficiência econômica. Não é possível atingirmos objetivos sociais sem ter uma boa gestão econômico-financeira. Então, o pilar econômico-financeiro, a estruturação financeira, a qualidade de gestão, ela é essencial para atingir o objetivo maior, que é o social, que é ou que são as pessoas. Até porque se a cooperativa não gerar negócio, não gerar resultado, não tem como a gente fazer nada disso, né? Tudo é baseado
no resultado que se gera. Nós temos um líder cooperativista em Minas Gerais, me permita citar o nome dele, que é o Claro, Dr. fica à Ronaldo vontade. Scocato, presidente da nossa Alceng, que ele é muito claro, não se constrói uma sociedade socialmente justa em cima de uma ruína econômica. Olha, gente, nossa, esse vai para corte, com certeza. Poderia repetir para os nossos ouvintes, Claro, para o nosso público? não é possível conseguir ou construir uma justiça social sem um pilar econômico financeiro. E isso justifica também, pessoal, o fato de que as pessoas acham que cooperativa de crédito é instituição financeira, é instituição de caridade. E não é. Né? A cooperativa ela tem o pilar financeiro também solidificado para que ela consiga gerar todos os negócios, para que ela consiga crescer e oferecer cada vez mais condição, produtos e serviços, enfim, mais qualidade no seu atendimento. O que também não nos equipara a banco, né? Quando eu falo NUS é porque eu trabalho no sistema cooperativo, que eu inclusive amo, eu sou uma defensora, vocês sabem aqui, do sistema cooperativo, e eu percebo que algumas pessoas ficam assim, mas cooperativa tá igual banco, cooperativa tal, agora tá trabalhando como banco. Qual que é o posicionamento de vocês, qual que é a visão de vocês, que são de, você principalmente que está numa dirigência, enfim, em relação a essa percepção do mercado? E se isso também tem coerência, né, no que eu estou falando. Essa também é uma discussão ou um desafio a ser enfrentado pelas principais lideranças do cooperativismo e aí do crédito no Brasil, mas do cooperativismo de modo geral. De fato, você usou palavras bastante adequadas. Cooperativismo não é filantropia, é um negócio ou é uma organização econômica com a finalidade social. Do ponto de vista dos processos, da forma de operar, o cooperativismo financeiro ou cooperativismo de crédito, ele se assemelha e tem as exigências similares aos bancos, sobretudo as exigências regulatórias, de compliance, de observância por parte do Banco Central. Entretanto, como a sociedade cooperativa ela é estruturada por pessoas, o seu negócio é voltado para essas mesmas pessoas, para o associado que é ao mesmo tempo cliente dono no cooperativismo de crédito. Então, essencialmente, não está nos processos e nem nos negócios a diferença entre uma cooperativa e um banco. Está no seu objetivo final. Enquanto no sistema financeiro você tem tradicional, você tem um objetivo de gerar resultados para os sócios, os acionistas. No cooperativismo, nós temos o objetivo maior, que é gerar bem-estar e resultados econômico-financeiros nas pessoas e não na entidade. Óbvio que precisamos, então, ter qualidade, termos eficientes na gestão, termos transparência, mas gerarmos resultados para a continuidade do negócio, gerarmos resultados para sermos competitivos nos negócios, gerarmos produtos e serviços que atendam à necessidade desses mesmos associados. Ótimo. A gente está falando muito do que é uma cooperativa, né? Explicando os objetivos, enfim, a forma que a cooperativa trabalha, mas tem um outro lado, uma outra vertente, que é o associado, que ele também tem um papel muito importante dentro das cooperativas, não tem? Sim. Qual é o papel do associado dentro da cooperativa? Porque quando você se associa a uma cooperativa de crédito ou uma cooperativa financeira, enfim, aí o termo você pode escolher, né? Mas quando você se associa a uma cooperativa, você não é cliente. Você não é um cliente. Você é um associado. E como associado, você também possui responsabilidades e obrigações. Quais são essas responsabilidades e obrigações, Elson? Essa que é a abordagem correta, Lívia. O associado no cooperativismo financeiro, no cooperativismo de crédito, ele é ao mesmo tempo o fornecedor dos recursos financeiros, ele é também o tomador dos recursos financeiros, o adquirente e o usuário dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa. Então, ele é o objetivo e a finalidade dos negócios. Só que ele, enquanto dono dessa entidade, sócio dessa entidade, ele tem também obrigações que envolvem a observância, que é, sobretudo, fiscalizar, acompanhar, participar das assembleias, validar os órgãos de gestão, aprovar os seus atos, eleger
os seus dirigentes ou seus representantes nessa cooperativa. Então, tão importante quanto fidelizar os seus negócios, concentrar os seus negócios na cooperativa, é ele ser ativamente e assiduamente uma espécie de controle, uma espécie de fiscal dos negócios e da gestão dessa entidade. E você acha que ainda falta uma consciência por parte do associado de entender que ele é dono da cooperativa, ele precisa acompanhar. Quando tem assembleia, ele precisa comparecer, porque o que eu sinto aqui na ponta é que quando a gente tem assembleia, a gente precisa implorar para o associado ir. Mas espera, isso é do seu interesse, é também a sua responsabilidade. A gente vai tratar de assuntos de uma empresa, de um negócio que você faz parte, né? Você acha que ainda tem isso? Eu entendo que o mais correto seríamos falar de corresponsáveis. Uhum. Ou seja, tanto a cooperativa, a sua gestão tem parcela de responsabilidade, quanto o associado também tem sua parcela de responsabilidade. A cooperativa, a principal responsabilidade é informar, divulgar, mobilizar, explicar, educar esse associado. Ou seja, um associado consciente, ele se mobilizará melhor para essa atividade que lhe cabe, sobretudo a de fiscalização e de monitoramento das atividades do seu negócio cooperativo e, claro, concentrar os negócios ali, porque quanto mais ele concentra, mais ele participa dos resultados. E dele, a grande responsabilidade é entender que ele participa de uma entidade econômica diferente, ele não é apenas cliente e que essa responsabilidade de concentrar os seus negócios da cooperativa gera benefícios econômicos e acompanhar a gestão faz parte do processo de assegurar a rigidez, o cumprimento das normas e, sobretudo, a segurança econômica dessa entidade com um propósito maior, que é o fim, que é a sociedade, que é as pessoas. Ótimo. Gente, tá caindo um dilúvio aqui hoje, hein? Nossa, eu não sei se tá pegando no som. Tá pegando aí, PH? Tá certo? Mas tá caindo o mundo aqui. Mas vamos lá. Eu percebo que, assim, empresas maiores, principalmente em cidades que as cooperativas não são muito atuantes, por vezes elas têm ainda um pouco de receio de trabalhar com cooperativas de crédito. Existe algum risco para se trabalhar com cooperativa de crédito, risco de fazer investimentos, já que nós estamos começando a abrir um pouco a nossa carteira de investimentos? Outra abordagem bastante interessante, Lívia. Voltamos mais uma vez àquele pilar da informação, ou aquele olhar para a informação. É necessário que as cooperativas informem ainda mais a sociedade. E aí entram as empresas de médio, pequeno, grande porte, seja as micro, pequenas, médio e grande porte. Então, a informação, o esclarecimento, a divulgação, uma boa atividade de marketing e comunicação é essencial para que haja esse esclarecimento. Nós podemos assegurar de que as cooperativas de crédito hoje no Brasil são bastante seguras, sobretudo aquelas estruturadas em sistemas de 2 ou 3 níveis, né? Como é o caso do Sicoob, do Sicredi, que são os principais sistemas hoje no país. Mas nós também precisamos olhar para o entendimento de que a cooperativa tem um papel na sociedade. Na visão do Banco Central, que instituiu a agenda BC#, o cooperativismo ele está melhor preparado para atender às necessidades das micro, pequenas e médias empresas, e algumas grandes, e não as grandes corporações. O Banco Central tem como estratégia ou como meta para que o cooperativismo de crédito atenda pelo menos 20% da necessidade dos micro, pequenos e médios empreendimentos no Brasil. Nós podemos dizer de que há aí uma vocação para atender os micro, pequenos e médios, mas há uma capacidade hoje, enquanto sistemas organizados, de atender necessidade mesmo de empresas maiores, com absoluta segurança. Qual que é a fatia do mercado que as cooperativas de crédito já atuam no Brasil hoje? Não sei se você vai ter esses dados, mas em se tratando de micro e pequenas e médias empresas, se a gente tem um objetivo de chegar a 20%, o que a gente já consegue atender hoje? Hoje nós temos alguns dados que indicam a eficiência das cooperativas. Primeiro, os ativos, sobretudo as operações de crédito das cooperativas, crescem a taxas 3 vezes maiores que a taxa
dos bancos. Uhum. Nós temos outro dado do Sebrae Nacional que indica de que, enquanto na instituição financeira a cada 10 demandas de crédito de uma micro, pequena e média empresa, uma é efetivada. No cooperativismo, em cada 10 demandas, 3 são efetivadas. Nós já temos dados, isso é diferente por regiões do Brasil, mas nós temos regiões que esses dados já superam aí os 20%, mas, de um modo geral, esse percentual está em torno de 14%. Olhando para os números globais, hoje, o cooperativismo de crédito no Brasil, que já tem aí mais de 714 bilhões de ativos, ele representa hoje em torno de 4% dos ativos do sistema financeiro nacional, já representa 6%, 4,4% dos ativos, 6% das operações de crédito e 7% dos depósitos. Então, são números que já colocam o cooperativismo conjuntamente visto como um banco ou como uma instituição financeira que já baliza o mercado financeiro de taxas, de serviços, de qualidade, de entrega para a sociedade. E não é fácil chegar nesses números, ainda mais no mercado como o que a gente tem hoje, que tem tanta fintech, tanto banco, crescimento das cooperativas. A gente ainda tem muito o que crescer, né, Elson? Mas nós já estamos crescendo numa velocidade muito rápida. O Brasil tem um movimento que a gente chama de concentração bancária, que é em torno de 80% dos negócios financeiros no Brasil estão aí com 5, 6 instituições. Nós estamos num momento de transição de governo. Temos um governo de um conceito mais liberal, mais com vocação ao segmento econômico, e elegemos um governo que tem uma vocação mais social, mas que pode trazer algumas interpretações que podem gerar insegurança no mercado. Nós temos uma grande preocupação com o equilíbrio fiscal. A responsabilidade fiscal, ela traz, obviamente, muita segurança para os agentes econômicos, porque o risco do país ele diminui e a incerteza diminui. Nós precisamos, né? A gente tem ouvido, sim, falas como é necessário equilíbrio econômico e social, e nós concordamos com essa lógica. Mas o atendimento ao social não deve se afastar do equilíbrio econômico. Eu disse mais cedo, se nós trabalharmos de maneira irresponsável o social, sem cuidado econômico, não se faz um grande projeto social em cima de uma ruína econômica. A ruína econômica, ela prejudica o social, é só uma questão de tempo. Nós podemos, então, assegurar de que hoje o país ele tem um conjunto de leis, ele tem um mercado que funciona, ele tem instituições que, bem ou mal, funcionam, e a gente acredita que não haverá nenhuma aventura irresponsável no trato das questões econômicas. Nós podemos dizer que os agentes econômicos, claro, devam procurar se informar, devam procurar ler diariamente, acompanhar tendências, mas eles não podem, diante da inércia, perder oportunidades. O mercado vai abrir outras oportunidades. A inércia não é a melhor conselheira. A segurança, os cuidados, a leitura do mercado, a busca de informações, ela é importante, mas a inércia não é a melhor recomendação. O pessoal comenta muito da crise de insegurança, né? Acho que é essa expressão mesmo, não é? Olha bem, nós entendemos de que o Brasil carece, sobretudo, e a hora que você vai para o exterior, as pessoas elas têm uma preocupação com a insegurança jurídica, de leis que são mudadas no meio do caminho, contratos que são quebrados, uma grande interferência do judiciário nos negócios. Então, há sim essa insegurança, mas é mais uma insegurança dos contratos do que uma insegurança econômica. O Brasil ele tem características que qualquer investidor interessa. Economia forte, população grande, nós estamos entre as principais, entre as 10 maiores economias do mundo e com um mercado consumidor bastante ativo. E temos robustez econômica a partir de insumos, né, de riquezas, tanto
de pessoas quanto naturais que torna o Brasil é, um bom olhar para qualquer empreendedor, seja aqui, seja do exterior. Nossa diversidade é muito boa, né? Talvez seja uma das nossas maiores riquezas, essa multiplicidade de possibilidades. Aliás, né, essa multiplicidade de possibilidades deve, inclusive, direcionar uma outra questão relevante. Não nos cabe questionar entendimento A ou B de qualquer questão, seja ela social, política ou econômica. É preciso aprendermos de que podemos sim e devemos ter o nosso próprio olhar, mas entender que a realidade permite muitos olhares e que apenas o seu olhar não é a certeza de que aquela realidade seja a correta. É de que a possibilidade de outros olhares é realidade e deva ser compreendida e respeitada. Nossa, mãe! E deixa eu te perguntar uma coisa, Elson. O produtor rural, ele tá alvoriçado agora, não posso falar em pânico, né? O produtor rural, ele tá preocupado, né, com seus negócios. Você vê alguma situação de crise e de risco para o ano que vem nos negócios do produtor rural? O mercado do agronegócio no mundo, ele é basicamente sustentado em preços de commodities. E o mundo tem necessidade de alimento. Então, nós acreditamos que a expansão do agronegócio no Brasil ela continuará de maneira acelerada. Nós temos potencial para aumentar e muito a nossa produção, em muito possibilidade de mercado para exportar e colocar os nossos produtos. Internamente, o nosso mercado ainda, mesmo que de maneira melhor estruturada, ainda tem uma grande possibilidade de aumento de consumo. Então, eu não acredito que a atividade do agronegócio ela vai ter problemas maiores. Claro, intempéries, oscilações de preços internacionais, de venda, de comercialização das commodities. E, eventualmente, também preço dos consumos, sobretudo quando você tem certeza, como a guerra Rússia-Ucrânia, traz incertezas, e os insumos para a produção do agro, muitos deles importados, possam ser elevados. Então, as margens diminuírem. Mas não será um problema nem de mercado consumidor e nem de continuidade de uma boa precificação dos preços, não obstante, as margens podem diminuir. O que nós entendemos é de que há muita insegurança quanto ao direito de propriedade. Né? Nós passamos algum tempo por invasões de terras, mas também não devamos entender que isso só seja uma variável para dizer se o agronegócio vai bem ou mal. Nós acreditamos, eu pessoalmente, lendo todos os dados, nós acreditamos que no Brasil o agronegócio continuará em franca expansão. Até porque ele é responsável por grande parte do nosso PIB, né? Então, eu também não acredito que que a gente vai ter alguma, sei lá, uma política, enfim, que prejudique o principal setor da nossa economia. Além de ser um dos principais segmentos da formação do nosso PIB, é também o principal exportador para fins de equilíbrio da balança. Então, a nossa balança comercial, que gera divisas importantes, que permitem investimentos no Brasil, é feita pelo agro. Então, nós não acreditamos que esse segmento ele possa ser prejudicado em qualquer governo, em qualquer segmento. É muito mais uma questão de como o mercado mundial se comportará do que necessariamente as regras internas. As regras internas não têm um poder sozinho de fazer uma mudança no ambiente mundial. Ótimo. E em relação à taxa Selic, existe muita expectativa que a taxa vai subir, a taxa vai cair. Qual que é no seu ponto de vista, como se manterá as taxas de juros para ano que vem? Gente, tudo obviamente é incerto, aqui é a nossa especulação, né, Elson? Nós temos um grau de incertezas do que pode acontecer, mas nós temos algumas lógicas que são básicas. Sim. Gastar mais do que arrecada é uma lógica equivocada. Aumentar as suas dívidas aumenta a sua percepção de riscos. Então, o que nós precisamos entender que no atual ambiente
Taxa Selic, ela é balizada pela percepção de risco do Tesouro ou de governo e pela inflação. São as duas componentes que afetam, ou pelo menos as duas principais componentes que afetam a precificação da taxa de juros. Se nós tivermos um aumento muito forte de gastos do governo, nós poderemos ter inflação. Inflação também é afetada por preços internacionais, como das commodities. Então, muitas vezes a inflação não é advinda somente de fatores internos, mas também de fatores externos. E nós temos, então, por isso que o equilíbrio fiscal ele é importante, que afeta a percepção de risco. Se você é um bom devedor, a sua taxa de juros tende a ser menor. Se você é um devedor que oferece mais riscos, a taxa de juros pode ser maior. Por isso que, quando se defende um equilíbrio fiscal, não gastar mais do que deve, isso gera uma percepção de menor risco para o mercado, as taxas de juros internas podem cair, favorecendo o empreendedorismo, favorecendo a população mais carente que eventualmente precisa de crédito. Então, eventualmente, o ganho social que você possa ter, ele pode ser perdido no custo de inflação ou em taxa maior de juros, sobretudo para aquela população que tem endividamento. Então, receber de uma forma e perder de outra. Né? O equilíbrio é sempre a principal conselheira. Ótimo. E você acha que tem risco da volta da CPMF? Afinal, era uma taxa, era tarifa? Um imposto? É uma contribuição. Está no grupo, é um tributo, porque você tem impostos, taxas e contribuições. Então, ela entrava no rol das contribuições. Eu não descarto nada, eu apenas incluo, dentre as 3 variáveis, das 2 variáveis ou de outras variáveis que nós podemos falar, se o governo quiser aumentar gastos, ou ele fica com déficit, ou ele tem que aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação pode ser via impostos. Impostos penaliza quem? A sociedade, sobretudo o consumidor. Então, são aquelas regras que eu disse. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas dentro do raciocínio lógico muito prático, essas mensagens são essenciais. Não se gasta mais do que arrecada. Se você vira um devedor, está gastando mais do que arrecada, você vai pagar a taxa de juros maiores, ou então você tem que aumentar as receitas. Taxa de juros maiores prejudica a população, aumentar a receita também prejudica a população através do aumento de tributos. Ai, pai. Seria, então, agora, para os nossos empreendedores, um momento de mais cautela? É um momento de mais estudo, de mais busca de informações, de mais escuta. Por isso que é importante ouvir especialistas, ler os jornais, ler as informações, chamar especialistas para falar para os seus funcionários, falar para os seus conselhos de administração, falar para o seu entorno. Informe-se, discuta. O mercado, ele é, na verdade, o resultado da movimentação do conjunto, e não dos isolados. Os isolados podem aproveitar a oportunidade, mas o conjunto bem organizado, ele faz com que a economia ande para frente. E você acha que a população brasileira ela tem buscado se informar, conhecer, ou principalmente agora na era das redes sociais, as informações são mais rasas e as pessoas estão tirando muitas conclusões precipitadas? O que você está sentindo nesse momento? Nós convivemos, ou a gente convive com, no Brasil, um déficit de leitura, né? As pessoas no Brasil, tradicionalmente, têm baixa leitura. E com isso, né, nós estamos falando de livros, estamos falando de jornais, de notícias, de análises que são feitas diariamente aí hoje pela multiplicidade de canais. Entretanto, Lívia, não é essa talvez a principal questão. Penso que talvez as pessoas devam, sim, procurar se informar, mas nós estamos vivendo em tempos de fake news. Nós antes vivemos um monopólio, ou um oligopólio de quem detinha o poder da informação e formava opinião, e hoje nós temos as redes sociais. Com maior necessidade de ler várias fontes de informação, então você acaba
tendo, né, as pessoas acabam tendo uma leitura mais rasa das informações. E há também hoje, em tempo de fake news, as pessoas querem ver a informação, mas querem criar seu próprio juízo. Então, há necessidade de enxergar muitas coisas, ou de ver muitas opiniões ou muitas informações em fontes diferentes. Aliás, é até uma necessidade, né? Sim. As informações hoje precisam ser checadas. É necessário você ver e entender outras formas de enxergar essas informações, como falamos, né? Enxergar a realidade pode ter múltiplas formas e uma informação também. Então, múltiplas informações geram melhor capacidade crítica. E as pessoas hoje querem ser donas da sua própria capacidade de analisar e decidir. Isso é um lado muito positivo, né, porque antigamente ia tudo no comboio, a massa pensava tudo da mesma forma, porque a informação vinha tudo de uma única fonte, e ali ela era multiplicada, né. Hoje não, hoje temos várias fontes de informação com várias óticas diferentes. Então, se há um conselho que fica, primeiro, a realidade nos impunha um oligopólio de quem detinha a informação e transmitia para a população de modo geral. Hoje não, nós temos a informação, chega de todas as fontes. Mas o conselho de checar a informação, de verificar em mais de uma fonte, continua sendo um conselho importante. Importante. É necessário se informar, mas é necessário desenvolver capacidade crítica de ver a informação e enxergar riscos e oportunidades, sejam para as pessoas físicas, sejam para os empreendedores. Uma coisa importante que o Elson falou, gente, é que por mais que essa sensação que as pessoas estão tendo de incerteza, insegurança, tá vindo muito forte, mas sempre vai gerar muitas oportunidades. A questão vai ser como você vai fazer o seu negócio melhor, mais eficiente, né, de acordo com uma nova realidade, que aqui nós estamos supondo, mas pode ser que as coisas continuem, eh, praticamente como estão, ou não. A gente não pode dizer que as coisas podem continuar como estão. Aham. O que a gente pode dizer é que, eventualmente, a velocidade de mudanças não seja imediata. As mudanças poderão acontecer, mas de maneira mais gradual. E aí é importante, então, fazer essa leitura do time, ou seja, ter um time adequado de como que os eventos ou eventuais mudanças podem acontecer. Tá vendo, gente? Muito importante, informem-se, acompanhem. Falo muito aqui, tenham os dados dos seus negócios, acompanhem os resultados dos seus negócios, números, despesa, receita, margem, acompanhe, porque você não vai conseguir tomar uma decisão assertiva se você não estiver acompanhando a realidade do seu negócio e tiver uma consciência também do que vai acontecer no futuro, se você não estudar sobre o mercado. O que eu percebo é que, às vezes, os empreendedores, e eu converso muito assim com os pequenos e médios empreendedores, eles estão muito mais preocupados no operacional do negócio deles. Então, o cara tem uma distribuidora, ele está preocupado em vender, 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 e ele não está tão preocupado na gestão do negócio. A gente tem uma outra, sei lá, um exemplo, a moça é cabeleireira, ela está preocupada em fazer o negócio dela no dia a dia com o cliente dela, fazer o resultado financeiro ali, mas ela não está muito preocupada com a gestão, principalmente de dados do negócio dela. E essa gestão de dados, ela é cada vez mais importante, né, Elcio? Como é que esse pessoal toma as decisões? Lívia, essa é uma abordagem também, a meu ver, bastante interessante. Produzir, vender, comercializar, comprar é indispensável a um bom negócio. Uhum. Saber escolher a matéria-prima, enxergar o mercado. Mas a gestão, ela é indispensável ao sucesso. Toda a sua eficiência em comprar e vender bem, em produzir bem, em prestar um bom serviço, pode ser perdida numa gestão do seu negócio inadequada, numa gestão financeira inadequada, por exemplo. Então, muita atenção à gestão. E você não precisa se preocupar, mas eu não tenho capacidade. Nós temos vários instrumentos para isso. O Sebrae é um excelente parceiro para qualquer empreendedor. O sistema sindical, né, o sistema SESI, o sistema SESC, o sistema, né, SENAI, Senar, né, aí nós estamos falando de FAENG, FIENG, FETAENG,
enfim, todos os sistemas sindical têm estruturas voltadas à capacitação dos empreendedores ou dos seus associados. Utilizem as ofertas de custo de capacitação dessas entidades que vão lhe ajudar, sim, a encontrar melhores caminhos para você fazer a gestão do seu negócio. Não somente a parte produtiva ou de comércio ou de venda, mas também a gestão, a retaguarda, uma boa contabilidade, um bom controle de custos, uma boa gestão dos tributos, as escolhas dos modelos, as oportunidades de negócio, a utilização de novas tecnologias. Tudo isso é indispensável a empreendedores bem-sucedidos. E eu percebo que o pequeno ele tem um pouco de dificuldade no acesso a essas informações, porque ele não sabe onde procurar esses canais, ele não sabe o que essas instituições têm para oferecer. Você tem uma dica, você tem um canal, de repente pode até indicar o pessoal para vir aqui para a gente bater um papo, mostrar um pouco desse trabalho, que ele é para os pequenos e médios empreendedores, para a gente ajudar no desenvolvimento desses negócios? A maioria das pessoas que podem estar nos ouvindo tem acesso a uma unidade do Sebrae. Ali, com certeza, ela terá um direcionamento. E aqueles que eventualmente não tenham, entre hoje nos sites, nos aplicativos. Ali você vai ter informações que vão certamente te direcionar. Como eu disse aqui, SESC, Senar, Senai são entidades importantíssimas na formação, tanto de quem trabalha quanto de quem produz, seja na indústria, no comércio ou no meio rural. Então, empreendedor, vou falar uma coisa, você tem que, regaçar as mangas, buscar as melhores informações, entender que, eu não gosto de falar de finanças, mas eu não sei fazer conta, mas isso é tudo desculpa, porque se você não sabe, você aprende. Você vai buscar informação, você vai buscar conhecimento, só que depende de uma única coisa no nosso mundo, principalmente hoje, com acesso à informação tão rápida, né, e tão fácil. Depende de você querer. Querer fazer aquilo que precisa ser feito para gerenciar melhor o seu negócio, para ter resultados melhores no seu negócio, para ter uma segurança melhor no seu negócio, o que traduz também numa segurança para você, para sua família, para os seus funcionários, para a sociedade como um todo. É só assim que o desenvolvimento gera. Então, nós precisamos querer e correr atrás de informação, de estudo, de sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. Eu diria, viu, Lívia, que correr atrás não está servindo mais não. Ou Tá corre mesmo. junto ou na frente. É Viu? verdade. O mundo de hoje, isso já ficou ultrapassado. Ou chega junto ou na frente. É verdade, Elson. Eu queria, só para a gente encerrar, fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer lá atrás. O nosso maior público hoje de ouvintes aqui do nosso canal, das redes sociais, são pessoas entre 25 e 45 anos. Eu percebo que esse pessoal tem uma adesão muito grande nas fintechs, nos bancos digitais. O braço do cooperativismo, e vou pedir licença para falar do Sicoob, tudo bem? Claro. O Sicoob hoje ele já consegue atender também a essa demanda, né? Também a esse público que quer um atendimento mais digital. Nós temos essa característica muito humanizadas, né, em nossas agências, enfim, mas o Sicoob ele já tem também essa frente de atendimento digital. Como que está isso hoje? Aqui na nossa central, nas agências, nas cooperativas como um todo, e quais as ferramentas que nós conseguimos oferecer, principalmente em relação à tecnologia de modo geral? Bom, primeiramente agradeço a possibilidade de falar do Sicoob, que é a minha origem, né? Então eu fico muito feliz com esse espaço para a gente divulgar também o Sicoob. O cooperativismo hoje ele está bem estruturado em termos de portfólio de produtos e serviços que atende a qualquer necessidade aí dos pequenos e médios empreendedores e também de grandes empresas. Temos também, para as pessoas físicas, um amplo portfólio de produtos e serviços que atende a qualquer necessidade. Desde uma conta corrente, um cartão de crédito, seguros, consórcios, e um portfólio amplo de investimentos, sejam próprios, sejam através de parcerias. Falando já de gerações, temos observado um movimento das gerações bastante interessante. Nós temos uma geração que nós chamamos de digitalizados, ou seja, pessoas que não nasceram digitais,
mas que com a necessidade da modernidade passaram então a utilizar maciçamente os recursos digitais. Essas pessoas, elas usam amplamente os recursos digitais como modelo, como forma de facilitar o seu dia a dia, mas elas ainda têm necessidade, gostam, se interessam por informações oriundas de pessoas, ou seja, querem também um atendimento humano e humanizado. Nós temos uma geração, essa geração está aí entre 36 e 45 anos, falando aí dentro do seu público. Nós temos uma geração Sim. acima de 45, que é outro comportamento. E nós temos uma geração abaixo de 35 anos para baixo, que a nossa leitura até recentemente, que ela já era nativo digital e que ela gradativamente iria ampliando a sua necessidade ou a sua velocidade de uso dos recursos digitais. Porém, nós observamos de que essa geração ela iria apenas para o digital. A hora que eu analiso a fração dessa geração abaixo de 35, mas entre 18 e 25, o que a gente observa é uma curva de volta para as origens, ou seja, elas querem o digital, querem velocidade, sobretudo nas respostas mais objetivas, mais simples, mas elas querem também o humanizado. Querem a velocidade do digital com a sensibilidade do humano. E aí nós podemos dizer que o Sicoob tem hoje soluções digitais para atender qualquer geração, e não somente de 18 a 45. Sim. Qualquer geração nós temos recursos digitais. Nós temos hoje agências estruturadas para negócios e não somente baterias de caixa, para atender de forma personalizada as pessoas. Enxergamos que as agências são pontos onde o associado exerce o seu senso de pertencimento. Então, as agências físicas, ao nosso ver, elas são importantes. Claro que elas foram repensadas pensando em ser melhor estruturadas para esse modelo. Não precisam ser unidades grandes, pontos de atendimentos grandes, mas compatíveis com as necessidades das pessoas. Oferecemos, hoje o melhor aplicativo do mercado financeiro é do Sicoob. E é mesmo. Nossa, e ele é muito fácil, autoexplicativo. Todo mundo adora ele. Os clientes todos têm muitas facilidades associadas. E qualquer pessoa pode acessar o www.sicoob.com.br e ali ter todas as informações de como se associar ao Sicoob. Associação essa que pode ser feita digitalmente, ou seja, totalmente digital, onde o atendimento é rápido, a associação também ela é concluída rapidamente, claro, quando a pessoa está com a vida em ordem. Ou seja, hoje nossas soluções são compatíveis com o que há de melhor no mundo digital, conciliando com um amplo portfólio de produtos. Nós combinamos hoje os recursos digitais de uma fintech com o portfólio de produtos e serviços dos grandes bancos. E com um diferencial numa promoção que está rolando, né? Que agora a gente está com a promoção Indique e Ganhe. Se você é associado do Sicoob, você pode indicar um amigo, um colega, um parente, enfim, para se associar também ao Sicoob, através dos canais de associações digitais, que ele não paga integralização de cota. Isso é importante falar, porque quando a gente vai fazer parte de uma cooperativa, você se torna associado, então você integraliza uma cota, porque você compra um capital daquela cooperativa, digamos assim, para ficar um fácil entendimento. A partir desse momento, você é dono também da cooperativa. No momento que nós estamos, vai até que dia essa promoção? Você sabe de cabeça, Elson? Aqui de pronto eu não tenho, mas essa é uma promoção que ela vai um tempo, depois volta, suspende, retorna. Fiquem atentos, vai no site, no www.sicoob.com.br, que você acompanhará ali informações das promoções, tanto de associação quanto dos produtos e serviços. Nesse período, por exemplo, estamos na campanha de consórcio. Campanha de consórcio. Onde você pode tanto se associar de uma maneira mais fácil e talvez até mais barata, e também você ter acesso aos produtos e serviços. Temos também o nosso programa de fidelidade, que é o Coopera, que está aí aberto com promoções onde você pode multiplicar os pontos a partir de um maior relacionamento aí com os produtos e serviços oferecidos pela rede Sicoob.
Isso. Só concluindo aqui, o Indique Ganhe, entrem lá, acessem, verifiquem, porque vocês podem faturar R$ 50 por cada conta aberta que vocês indicarem. Então, leiam o regulamento e aproveitem, porque realmente fazer parte do sistema é diferente, né, E vou Elson? fazer mais um marketing aqui. O Sicoob, Sistema Crediminas, está nesse momento com a campanha do cartão premiado, ou seja, utilizando seu cartão, você ganha cupons, o Sicoob Card ganha cupons e você pode concorrer a carros até no final do mês de fevereiro. Então, E, gente, nós temos... utilize o cartão, compre, ganhe cupons e concorra a veículos. Quem Isso sabe mesmo. você pode ser um ganhador. E nós temos o cartão Black, porque um monte de gente me pergunta, não, mas lá não tem cartão Black. Nós temos o cartão Black sim. Entre em contato com seu gerente ou entre em contato na sua agência, solicite o cartão Black. Outra facilidade do Sicoob é que no cartão de crédito, quando utilizado no exterior, a taxa de câmbio é aquela do dia da compra. Ou seja, quando você compra, você já sabe o valor que você vai pagar lá na frente. Diferentemente de outros bancos, de outros sistemas, de outras entidades financeiras que utilizam a data da fatura e que você fica uma incerteza se o câmbio vai subir ou vai cair. No Sicoob você tem essa facilidade. Ai, gente, sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo sistema. Não é à toa que já estou há 6 anos nas cooperativas do Sicoob, né? Elson, muito, muito, muito obrigada pela generosidade de vir em nosso canal, pela aula sobre cooperativismo e principalmente pela aula sobre o mercado financeiro, porque a gente sente que isso é uma necessidade mesmo das pessoas conversarem, falarem e escutar pessoas com muita experiência no mercado e pessoas que têm informações com muito mais facilidade do que os empreendedores que estão lá na ponta. Então, foi de muita importância. Foi um aprendizado muito grande para mim, quero te agradecer de verdade. Nosso canal está com as portas abertas, sempre que você quiser, enfim, tiver alguma novidade, vem aqui para a gente bater um papo e trazer mais informação de qualidade e de uma forma fácil, leve, que as pessoas conseguem entender. Muito obrigado, Lívia. Eu quero dizer que para mim foi um prazer. Eu trato o meu dever de falar de cooperativismo, de promover o cooperativismo como algo muito prazeroso. Quando falamos de cooperativismo, falamos do cooperativismo de crédito, de todas as entidades que representam o cooperativismo de crédito no Brasil. Falamos também dos demais segmentos, o cooperativismo de produção, o cooperativismo da área da saúde, o cooperativismo da área de transporte, de serviços, da educação. Então é nosso dever promover, incentivar, né, divulgar o cooperativismo como um todo. E, especialmente quando falamos do crédito, dado a minha origem, poder também divulgar o Sicoob. Então eu agradeço, para mim foi um grande prazer. Um prazer nosso. Pessoal, obrigada pela audiência, fiquem conosco. Vou lembrar de novo aqui, ó, aquele botãozinho, sabe, de inscreva-se. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, curte, vamos ajudar a divulgar esse canal para a gente levar cada vez mais informação para a sociedade. Porque é só através da educação financeira e do empreendedorismo que nós teremos um bom desenvolvimento econômico. Obrigada e até a próxima.